Eribaldo, muito bem chegado. Vamos fazer a nossa conversa. Eribaldo, gente, é autor de um livro que está em pré-lançamento. Eu comprei e não chegou, viu? Ele me mandou aqui uns PDF para dar uma olhada, para me preparar para a entrevista, mas ainda não chegou. Mas você já pode comprar na editora, no site da editora Ruptura, você pode fazer na pré-venda, que é uma tradição agora das editoras, né? Na pré-venda, inclusive, os livros são vendidos um pouco mais barato, né, do que depois do lançamento. Eu tô com o meu aqui, então deixa eu ver aqui. Ruptura Editorial. Tá aqui, vou botar aqui o link para vocês, para quem quiser fazer a compra como eu fiz lá na... Tá aqui, Cinismo e Morte, ó, R$ 49. Ele vai ser vendido a 59 depois do lançamento. Coloquei aqui, ó. Então, peguei, deixa eu mostrar. Eu não preciso mostrar, não, só vou colocar o link. Tá aqui. Ó, meti o link aqui, vai lá e compra nessa fase de pré-lançamento. Parece que vai começar a ser enviado semana que vem, tá? Então, tá aqui o livro, bonita a capa, bem forte a capa, Cinismo e Morte da Esquerda Brasileira, o livro escrito a 4 mãos, na verdade tem mais mãos que entraram aí, entrou, por exemplo, a mão do David Decache, que é quem faz a apresentação do livro, fantástico o texto dele, Davi vai estar com a gente aqui na segunda, Cinismo e a Morte da Esquerda Brasileira, Eribaldo Maia, o de baixo, Jones Manuel, o de cima aí na foto, eles já fizeram, já se encontraram para debater o livro, e aí o Eribaldo está vindo hoje aqui sem Jones Manuel, só Eribaldo Maia, ele que é de Pernambuco também, mora em Recife, assim como o Jones, é formado em... Deixa eu achar aqui, Eribaldo, onde está você, Eribaldo, meu caro? É formado em História e mestre em Filosofia e psicanalista. Eribaldo, por favor, chega mais. Que alegria te ter aqui. Bom dia, Eribaldo. Bom dia, Mauro, tudo bem? Prazer estar aqui no canal do meu amigo Jones, num programa que eu tenho acompanhado desde o início e com uma camisa estampada para a gente combinar em termos Estamos de elegantes. estética, né? Estamos elegantes, estamos elegantes. É isso. Fundo bonito, cenário Ficar à bonito. altura do fundo que você fez para Imagina, o Amanhã cara. Brasil. Fantástico, fantástico. Muito obrigado por ter aceito o convite, estar aqui com a gente. Eribaldo, o livro acho que começa a ser enviado semana que vem, não é isso? Para as pessoas? Tem Eu acho que notícia? semana que vem também, porque teve Tá. alguns percalços na edição, Tá. mas pelo que eu soube, está sendo tudo ajustado ainda ontem, inclusive, a gente ajustou os últimos pontos para poder conseguir já imprimir. Cinismo e a Morte da Esquerda Brasileira, pela editora Ruptura, então, do Eribaldo e do Jones Manuel. Não deixe de comprar, é um livro que será, pode ter certeza, a hora que sair na praça, o pessoal começar a ler, será uma referência no debate da esquerda brasileira. Eribaldo, eu tenho uma série de questões para ti aqui, mas apresenta o livro para nós. Olha, esse livro surgiu de uma ideia de Jones, né? Jones é um cara que tem boas ideias, né? E surgiu de uma ideia de Jones. Eu escrevi um texto que saiu na revista Ópera chamada A Vergonhosa Morte da Esquerda Brasileira. E aí, a partir desse texto, que teve uma repercussão muito boa, terminou que o Jones fez assim, porque a gente não escreve algo sobre isso, assim, junto, em conjunto. E a gente estudou desde se conheceu na época da faculdade, etc. E terminou que a gente já tinha uma amizade de um bom tempo e nunca tinha escrito nada junto. E aí a gente parou para fazer isso conjuntamente. E a ideia surgiu de uma sensação, né? Sabe aquele momento que você olha para a conjuntura e diz assim, caramba, tá muito difícil. De você olhar as coisas e sentir uma angústia. Então foi uma espécie de elaborar a angústia conjuntamente, principalmente a partir de um certo mito, né? Que fica mais bem cristalizado no mito da correlação de forças. Então não tem correlação de forças para fazer, tudo vira uma eterna justificativa para você não fazer nada. E o que sobra, na verdade, é somente você tem que votar em mim, porque se não for eu, vai ser coisa pior. Né? Então, é muito difícil você mobilizar as paixões das pessoas, mobilizar a militância, mobilizar a imaginação de um país melhor, se tudo que você promete é que o máximo que você pode fazer é que não vai ficar pior do que já está. Só que nisso, as coisas já estão ficando pior. Né? Então, eu lembro que, por exemplo, na campanha com Aécio,
Então tem que votar, porque senão vai ser Aécio e vai ser muito ruim e todo aquele tipo de coisa. E aí chega no governo, faz o contrário do que prometeu e piora ainda mais. Vem Bolsonaro. Aí não é Bolsonaro. E aí vem coisa pior, sei lá, o Tarcísio, Michele Bolsonaro, coisa do tipo. E assim a gente vai caminhando para uma paralisia completa do que é o eixo de ser esquerda, independente de você ser revolucionário, reformista, etc. Que é um horizonte de transformação. E eu sei que é difícil transformar as coisas num país de capitalismo dependente como o Brasil, mas isso não significa que não dá para fazer nada. Se você parte do ponto que não dá para fazer nada, aí morreu, acabou. Né? E aí, geralmente, quando fala do título, as pessoas causam um alvoroço danado, porque as pessoas, não quero morrer. Quando o Safatli falou isso também, não quero. É horrível, não é bem assim, não morreu. Porque as pessoas têm a ideia que a morte é o fim. Só que a ideia que a gente tem trabalhado é que a morte não é o fim, é uma oportunidade de recomeçar. E aí a gente, enfim, pode conversar um pouco mais sobre isso. Vamos. Legal. Não, é muito intrigante, inclusive muito desafiador, muito instigante esse título de vocês, né? Cinismo e morte da esquerda, ou das esquerdas, né? Realmente muito instigante e incomoda, né? Incomoda. Quer dizer que a esquerda vai morrer, que a esquerda está morrendo, que a esquerda morreu, mas acho que você traz essa questão, né? Morreu ou está morrendo determinado tipo de esquerda. E é interessante no livro que, bom, essa questão da correlação de forças parece que é chave no debate político, né? No interior da esquerda, mas sobretudo entre a esquerda. Eu não tenho usado, Eribaldo, a qualificação aqui mais de esquerda para denominar esse amplo campo petista, né? E que inclusive se autodenomina hoje não mais como esquerda, mas como progressista, né? Acho que é uma qualificação um pouquinho diferente, né? Ou é uma localização no espectro político ideológico diferente da localização tradicional da esquerda, né? Até porque a gente vê, por exemplo, no caso das mídias progressistas tradicionais, já nem tocam no tema socialismo, né? Nas lideranças do PT, o socialismo não existe mais como horizonte, né? Então, propriamente, não dá para falar em esquerda. Mas você vai falar no livro, você, Jones, você fala em mortes da esquerda. E você fala em mortes das esquerdas. Explica melhor. Eu acho que a gente vive uma crise do campo político das esquerdas. Eu acho que não é só. É claro que é mais evidente, é mais óbvio, aqui cuja responsabilidade é maior é da esquerda hegemônica, que é essa esquerda que hoje se tornou o que a gente chama de progressismo, né? Porque ela, por óbvio, esteve no poder, ela hegemoniza o campo, ela coloniza o imaginário das pessoas do que é essa esquerda. Então, por exemplo, uma vez estava vendendo o jornal na época que eu militava no antigo PCB, e fui dar um jornal e a pessoa perguntou: você é do PT? Não quero não o jornal. Que é isso, né? Vê uma camisa vermelha, vê uma coisa associada ao comunismo, ao socialismo, a pessoa já imagina que é o PT. Porque no senso comum, aquilo é a esquerda brasileira. Né? O PT é a esquerda brasileira. E, de certa forma, há uma certa razão para ser por ser a esquerda hegemônica. Né? Então, as pessoas não estão falando isso porque estão alienadas do debate político. Há um certo imaginário que foi construído, enfim, e que a gente disputa esse imaginário. Mas também, se você olha para o lado do que a gente chama, sei lá, de esquerda radical, você tem uma série de problemas que fazem com que essa esquerda, ainda que tenha pontos, por exemplo, aqui o canal de ONUs, o canal surgindo influenciadores, que tem uma condição de um diálogo maior, alguns projetos pontuais, lutas aqui e acolá, trabalhos de base pontuais em algumas cidades. No geral, a esquerda radical, ela peca por outro ponto, que é a incapacidade de ser efetiva. E claro, eu sei que ela é pequena, eu sei de todos os problemas da transição ali, da redemocratização que a ditadura fez com a esquerda brasileira. Porém, a gente também não pode entrar num argumento parecido de que, por conta disso, então está justificada a nossa pequenez. E aí você se acomoda numa condição de ser pequeno e vive de pequenas disputas. Então, sei lá, trotskistas versus marxistas-leninistas versus ex-socialistas. E aí, no fundo, ninguém consegue fazer política.
Porque se política não é somente conciliar e dialogar, tampouco política é não dialogar com ninguém. Então, você não consegue fazer, por exemplo, o que eu venho falando, de a esquerda radical fazer uma frente de luta contra o neoliberalismo no Brasil. A gente não consegue fazer isso. Por exemplo, os indígenas conseguem fazer uma frente de luta para tocar, por exemplo, a importante luta que estão tocando lá no Pará. A gente, enquanto esquerda radical, não consegue fazer isso, porque tem divergências entre os partidos, e aí qualquer divergência vira uma coisa de outro mundo. E outra coisa que Jones toca mais, que é a incapacidade, isso tem diminuído, mas a incapacidade que a esquerda radical ainda tem de pautar o Brasil, de falar sobre o Brasil, e falar do Brasil não no sentido de, tipo, a Haddad está fazendo políticas de cunho neoliberal, certo? E o que é que você poria no lugar? Qual é a sua proposta para o lugar? Qual é o seu projeto econômico, a política econômica que você colocaria no lugar? Não, temos que fazer a revolução. Sim, mas enquanto não faz a revolução, o que é que você faz? Então, a dificuldade de se ter um projeto de nação, de conhecer o país, de conhecer o povo brasileiro, e isso fica, ao nosso ver, explícito, por exemplo, em muitas vezes a estética da esquerda é mais próxima do realismo soviético do que o Mangue Beat, né? Então, esses descompassos fazem com que eu resuma a ideia da morte é uma frase, né? Hegel tem uma frase que ele diz o seguinte, né? Tudo que é real é efetivo. E o que é efetivo é que causa efeito no mundo. Então, a esquerda, para ser esquerda, ela precisa realizar-se causando efeito no mundo. Se você é esquerda, chega no poder e aplica um programa de austeridade, você não é esquerda, você morreu enquanto ideia. Se você é esquerda radical e não consegue produzir nada de resistência, muito pouco, muito pontual, você também morreu. Você está preso nos seus problemas e fazendo militâncias muito locais que não conseguem produzir as tarefas, estar à altura das demandas do nosso tempo, ou ao menos começar a estar à altura das demandas dos nossos tempos. Então, mais ou menos seria isso a ideia de uma crítica que visa abarcar, porque é mais fácil criticar o campo que a gente é oposição, à esquerda, né? Mas fazer uma espécie de autocrítica também. Bem legal. Antes de continuar, importantíssimas mensagens aqui. O Helder Maia já grita: meu primo, o Eribaldo Maia. Legal, muito bom, muito bom. Aqui a Jaqueline, bonita camisa, Eribaldo. O Anderson, grande Eribaldo. Tem um fã-clube do Eribaldo aqui. Olha aqui, ó. O Diomar diz: vou comprar o meu. O do Jones, o outro livro, né? Do Jones deve ser, não sei se sobre o Brasil Negro. O Diomar comprou, demorou para chegar. Eriba deve ser conhecido o seu. E aqui uma pergunta importante para um livro que vai ser lançado. O Denilson faz. Vai ter noite de assinaturas, noite de autógrafo no Ceará? Vocês pensam em fazer lançamentos do livro pelo país? A gente vai fazer lançamento, por enquanto, em São Paulo e em Recife, mas ainda estamos vendo as datas. E no Ceará, se rolar convite, se rolar as condições de fazer, a gente vai fazer também. Tá bom. Aqui alguém gritando aqui, Eriba, eu te amo. Bom, eu quero lançamento em Brasília, porque meu livro vai chegar e quero autógrafo dos dois. Vamos armar esse negócio aí aqui em Brasília, vamos armar. Então, Eribaldo, sabe que tem uma questão interessante? Porque esse título assusta, né? Falar em morte. Né? Mas eu que sou um católico comunista e também formado em psicanálise, o tema da morte é absolutamente central, tanto num caso quanto no outro, né? Quer dizer, não existe... Porque a morte entendida como crise, né? Não existe um novo que nasça sem uma crise, sem que o velho morra. Né? Então, isso no cristianismo é um tema crucial no cristianismo, na psicanálise também. Né? É no processo da morte daquilo que existia que há espaço para o nascimento do novo. Então, tanto faz, mas isso vale para quem é ateu, vale para todo mundo. Então, é uma dinâmica. Né? E aí é interessante você falar de duas mortes. Né? A morte da chamada esquerda tradicional, a esquerda progressista, e também a morte da esquerda radical, tal como existem hoje. Tem duas possibilidades, me parece, né? Esta morte, na verdade, ser uma crise que vai permitir um novo nascimento, uma nova formatação ou uma superação desse momento crítico, ou aí, de fato, a morte, né? Você ir estiolando, reduzindo, até virar apenas memória, né? Poeira.
Eu acho que a boa notícia é que esse lugar de ser um espaço de crise que abre a possibilidade de você renascer, né, de você se reconstruir, ou você morrer de vez e acabar, depende da gente. Né? Quando eu falo que a gente geralmente fala é a crise das esquerdas, a gente está falando da gente, porque a gente de esquerda é o responsável por isso. Né? A esquerda não é um Uhum, ente metafísico, né? Somos nós. uhum, uhum, Então, eu acho que eu enxergo como isso, um espaço de oportunidade, né? Uma uhum, força de possibilidade de negação que nos empurra a mudar. É isso, eu acho que basicamente é um momento que nos empurra a mudar. Falar de uhum, morte é uma espécie de dar um chacoalhão. É como se a pessoa pegasse pelo ombro e dissesse: Ó, acorda que a gente tem que mudar agora. Essa é a chance. uhum, E é uma boa uhum, chance. A gente tem uma uhum, excelente chance, porque boa parte disso que a gente tem chamado de morte é fundamentalmente entender que a gramática política, né, aquilo que sustenta a existência das forças políticas, que permitem com que uma força política se enuncie enquanto tal, se coloque no campo político como efetivamente uma força, possa existir. Essa gramática mudou de tal forma, sei lá, a partir de 2010 para cá, que você precisa se mudar, se transformar, para poder estar à altura do nosso tempo. Então, por exemplo, uhum. esse exemplo a gente vê na direita. A direita tradicional está morrendo também. Então, você vê, por exemplo, o PSDB, toda essa galera tá morrendo. Ela se radicalizou para uma direita que é cada vez mais neoliberal e fascistizada. Mesmo os mais centristas, né, que a mídia coloca como mais racionais, tipo Tarcísio, são bastante fascistizados, uma lógica bastante bolsonarizada da direita, porque eles foram se radicalizando. Acontece Uhum. que a esquerda não se radicalizou, e a esquerda radical não está organizada para dar conta da demanda de radicalização que a sociedade impõe. Então, essa estruturalmente é, por assim dizer, o solo de conjuntura, o contexto social da qual emerge a morte da esquerda, né? Das esquerdas como um todo. E aí, só Legal. que esse solo permite para a gente uma nova possibilidade ainda mais radical de uma esquerda. Então, Uhum, por exemplo, para você ser um político minimamente reformista, minimamente trabalhista, ou que queira implementar reformas, ou mesmo políticas públicas no Brasil hoje, você precisa ter algum grau de enfrentamento de um lado e de politização das pessoas de outro. Porque você não tem mais a possibilidade de construir, sei lá, 80% de popularidade, a não ser em casos muito específicos como o do México, que você tem que analisar todo um contexto antes da Cláudia Sheinbaum para entender como ela chegou aí. Mas, por exemplo, se você pega a Colômbia, é popularidade ali de você manter a sua base e sustentar a sua base. E para isso você precisa continuamente estar politizando e mobilizando a sua base, agradando a sua base. E não o contrário. Se você faz o contrário, a tendência é derretimento da força política das esquerdas no geral. E vai levando uhum, tudo junto. Que é, o pior é isso, é que vai levando tudo junto. E a gente não tem, por exemplo, enquanto o governo Lula está fazendo isso, por mais que a gente fale, reclame, critique, etc., a gente não tem uma força organizada, que é isso, né, o que eu falo, por exemplo, não tem uma frente de esquerda radical organizada para se colocar no debate público como alternativa ao projeto petista, né, ao projeto uhum, do campo democrático popular. Então, isso uhum. dificulta muito a nossa atuação enquanto esquerda como um todo, e não só de um grupo ou de outro. Sim. Sabe que interessante? O mestre Milton Temer, o nome histórico da esquerda brasileira, está no PSOL hoje, 86 anos de idade, ele veio aqui, realmente é um exemplo para todos nós. Ele e eu temos trabalhado, até quem sabe a gente escreve uma hora dessa, uma ideia que é assim, construir uma mesa de conversação da esquerda radical, né? Então, que junte os partidos, né? PCBR, PCB, PSTU, com frações de outros partidos, PSOL, o próprio PT, né? Porque há frações de esquerda radical ainda dentro do PT, inclusive, né? Com lideranças de movimentos, né? Movimento indígena, o MST e outros movimentos, e líderes protagonistas também, para sentar para conversar. Para quê? Para conversar.
Sem nenhum grande objetivo. Não é para fechar uma... bom, tem até o PDT, né? Tem uma fração marxista de esquerda, efetivamente, no interior do PDT, que é começar a conversar, uma mesa de conversa, sem objetivo de estabelecer, vamos ter um candidato em 2026. Não, calma, tem tempo. Começar a conversar sobre essa questão, né? Conversar sobre o Brasil, que é o que você falou, né? A esquerda radical carece, a esquerda radical, de conhecimento sobre o Brasil. Começar a conversar sobre o Brasil, começar a olhar, examinar as lutas, começar com uma frente. O PCBR tem tido um papel nesse aspecto, me chama a atenção. Da mesma maneira como os indígenas lá no Pará, o PCBR tem tido um papel de tentar construir uma coesão na luta pelo fim da jornada 6x1. Né? Acho que tem caminho, né, Erivaldo? Tem caminho. Tem. Essa é a coisa, né? Apesar do título ser uma espécie de chacoalhão, como a gente está falando, de hipótese nenhuma o texto eu considero um texto pessimista. Agora, para você ter um otimismo, ou uma esperança, ou um caminho aberto, realista, você precisa se dar conta dos seus problemas. Só que como a gente está falando da gente mesmo, é uma espécie de se olhar no espelho. E se olhar no espelho para ver o que tem de feio, ruim e de problemas, é muito doloroso. É doloroso. Por isso que a gente abre no prefácio do livro dizendo assim, esse livro não é uma tentativa de afirmar nada, de propor uma solução. É uma tentativa de sentar à mesa e a gente conversar. Se você acha que as coisas não estão indo muito legais, que tem problemas, vamos tentar falar sobre os problemas. É quase que um processo terapêutico, né? Quando a gente senta e fala sobre os problemas. E a partir disso você consegue ver onde você está errando, onde a gente precisa mudar, onde a gente precisa ir por aqui ou não por ali. Acho que a gente assumir isso não é sinônimo de fraqueza, ou não é sinônimo de fim, é sinônimo de força. Sabe quando a gente coloca uma escada para subir numa parede, no teto de uma casa, você, antes de subir, você dá um chacoalhão nela para ver se ela está firme no chão, para você subir direitinho? É isso. Uma coisa só é forte se ela permite ser chacoalhada. A gente precisa desse chacoalhão para ver se a gente está firme. Você fala no livro, antes disso, só registrar aqui, a Flávia Paiani, sobre a discussão anterior, sobre o tema da comunicação do governo, comunicar o quê? Privatização e alta de juros. Álvaro Frota, ontem o governo enviou uma fake news pelo WhatsApp explicando os malefícios do aumento da taxa de juros. Marcelo, de Minas Gerais, Carla Zambelli não estar presa uma hora dessas é o retrato de como funcionam as instituições desse país. O Marcelo Andrade mandou aqui uma colaboração e logo na sequência se tornou membro. Legal? É isso aí. É universo dos membros e membras que vai lançar este canal bem acima, bem à frente. Erison Mendonça chega aqui. O IA Comunista. Parabéns pelo excelente trabalho. Estou tentando espalhar a palavra comunista através de IA, inteligência artificial, em meu canal. Legal. Rumo ao socialismo. O Ministério Imaginário falando, um salve ao eribaldismo cultural. Eribaldismo cultural. Explica em poucas palavras aí, eu vi sua explicação. O que é o eribaldismo cultural? Eribaldismo cultural foi uma brincadeira que sempre que a gente tem um grupo de amigos, onde está eu, Jones, Euclides, Paulinho, Maxwell, e a gente, vez ou outra, troca notícias do Brasil, faz algum comentário, enfim. E sempre meus comentários eram os mais pessimistas. Eu tenho uma tendência um pouco mais pessimista das coisas. E aí Jones começou a dizer que isso era o eribaldismo cultural, que é tudo que está ruim pode piorar da pior forma possível. E aí começou a se estabelecer a ideia de um eribaldismo cultural. E aí, quando a coisa ficou pior do que eu imaginei, aí Jones fez. Aí realmente o eribaldismo cultural extrapolou todos os limites. Legal. Eribaldo, tem uma questão que, da mesma maneira como você fala das esquerdas, vocês falam no livro dos neoliberalismos, né? E aí vocês vão falar que você tem... e depois a gente mergulha um pouco mais no tema aí da esquerda ou do progressismo gestor do neoliberalismo. Você fala que tem, no mínimo, três linhas de gestão do liberalismo, né? A linha conservadora, a linha da extrema-direita e essa linha que a gente assiste aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha, que é a gestão progressista do neoliberalismo. Como é que é essa história? Né? Como é que vocês enxergam, então, esta multiplicidade de faces com a qual o neoliberalismo se apresenta?
Eu acho que é importante porque, por exemplo, geralmente quando alguém fala assim, ó, o PT está fazendo uma gestão neoliberal, aí aparece um ou outro para dizer, não é neoliberal, não é bem assim, etc. Porque a ideia, geralmente, que neoliberalismo é Ou uma ficam coisa só. irritados, né? Você está acusando o PT Fica de ser irritado, neoliberal, né? Tem um exatamente, negócio. fica irritado. E aí, geralmente, as pessoas acham que neoliberalismo é uma coisa só. Tipo, tem várias correntes liberais, tem várias correntes sociais-democratas, tem várias correntes marxistas, mas neoliberalismo é uma coisa só. E não é. E isso aparece, essa formulação, na verdade, é de uma marxista estadunidense, que é a Nancy Fraser, que ela vai dizer que existem alguns tipos de neoliberalismo, e isso surge a partir do fim da União Soviética, começa a se organizar a partir do fim da União Soviética, e no momento em que, na Inglaterra, o Partido Conservador perde o poder para o Partido Trabalhista, e o Partido Trabalhista ganha as eleições com o discurso neoliberal de Thatcher, só que com a roupagem humana. Aí surge o que se chama de terceira via, né? Que é o Anthony Giddens, que vai teorizar e etc. A partir disso, isso começa a se tornar mais e mais hegemônico, ou seja, os partidos de esquerda e da social-democracia pelo mundo, os partidos trabalhistas pelo mundo, começam a adotar essa estratégia como estratégia central. E isso você vê no mundo inteiro, uma guinada à direita dos partidos da centro-esquerda ou da esquerda pela Europa, pela América Latina, enfim, vários países. E quando o neoliberalismo se torna cada vez mais hegemônico, você começa a ver, e principalmente com a ascensão da extrema-direita, você começa a ver um neoliberalismo progressista, que você aplica as mesmas políticas econômicas do neoliberalismo, só que com o enfoque de uma linguagem política mais inclusiva, de respeito à diversidade, focando na lógica do empreendedorismo identitário e esse tipo de artimanha. Então, Lula subiu a rampa com todo mundo lá, com negro, com mulher, com A indígena. entrevista do Lula ontem é um exemplo acabado disso. Exatamente, que vai respeitar os direitos humanos, como o Jones diz, né? Não vai querer que o coleguinha morra, né? Então, esse tipo de coisa, né? O neoliberalismo conservador é, por assim dizer, a mesma versão, só que sem esse discurso de inclusão, sem esse discurso de diversidade e com uma força na política econômica neoliberal mais acentuada, né? Menos descarada, né? Então, o neoliberalismo progressista ainda tenta amenizar um pouco os efeitos do neoliberalismo a partir de políticas públicas muito tímidas, porém mantendo a lógica de austeridade. O neoliberalismo conservador nem isso. E a extrema-direita vai usar esse neoliberalismo de uma maneira, de um uso retórico bastante curioso, que é o neoliberalismo produz uma sociedade de luta de todos contra todos, de cada um por si, Deus por todos, e isso produz uma série de mazelas, e ele diz, por exemplo, uma das consequências disso, né, o aumento da insegurança, o medo das pessoas de perderem seus bens. Aí o neoliberalismo reacionário vai e diz assim, porque você não tem uma arma em casa. Então, veja, o discurso faz sentido. Se você está se sentindo inseguro e acha que vai perder as suas coisas, então eu vou lhe dar uma arma. Então, o neoliberalismo reacionário, fascistizado, ele escuta as demandas populares e dá uma resposta, ainda que reacionária. Uhum. Enquanto o neoliberalismo conservador e progressista nem escuta as demandas, nem entende essas demandas e reforça um mundo que produz essa insatisfação que a extrema-direita copita e transforma numa solução reacionária. Então, quebrar esse jogo de forças políticas é que é o grande eixo político para uma retomada da esquerda na política brasileira e mundial. Interessante, um dos textos do livro se aponta isso, né? Como essa operação, que não é uma operação, o pessoal chama o Bolsonaro de burro, tal, ignorante. Ele é ignorante, mas de burro ele não tem nada, né? E a operação político-ideológica da extrema-direita me parece ser a operação mais sofisticada em curso, né? Porque você no livro tematiza sobre isso, né? Como a extrema-direita aplica o neoliberalismo, mas a partir de um olhar sensível para as demandas populares, oferecendo uma resposta e se apresentando, apesar de aplicadora da forma do neoliberalismo, como antissistêmica, né? Exatamente. Esse é o grande eixo dessa questão, né? Eu acho que o pior erro que uma força política pode cometer é subestimar o seu adversário. Então, por exemplo, eu já vi aqui entrevista de vocês falando, por exemplo, sobre Nicolas Ferreira na época da crise do Pix, e vocês falavam exatamente isso, né? Não dá para subestimar Nicolas Ferreira, não é bem assim, o cara é bastante perigoso. E é isso, não dá para subestimar, porque se Bolsonaro é burro e a gente perdeu, sabe a lógica, a gente é mais burro ainda.
Então ele não é burro, ele é um cara ignorante, enfim, esse tipo de coisa. Mas burro ele não é, ele ganhou. E ganhou e só perdeu na última eleição, mesmo com toda a tragédia da pandemia, por muito pouco. A gente escapou por muito pouco. Então, esse jogo é muito importante, porque o que é que o neoliberalismo faz? Né? O fascismo, historicamente, ele se alimenta da insatisfação popular, que é o que eu chamo de sofrimento social. Ele se alimenta do sofrimento social. Então, se você tem um sistema que produz sofrimento social, produz uma sociedade, uma sociedade patologizada, no sentido de uma sociedade que vai produzindo cada vez mais sofrimento humano, uma desumanização enorme. Quando você aparece politicamente e diz assim, não, nós precisamos defender a democracia, nós precisamos cuidar da economia, você está defendendo algo que as pessoas já não aguentam mais. Então, um sinônimo disso é quando o Bolsonaro chega e diz, precisamos mudar tudo isso que está aí. E é verdade, a gente precisa mudar tudo isso que está aí mesmo. As coisas estão tão erradas a ponto que a gente tem que mudar tudo isso que está aí. Só que só Bolsonaro foi o cara que deu voz a esse sentimento antissistema. Por quê? Porque a esquerda, no geral, principalmente a esquerda progressista, fala para a gente defender a democracia, mas, por exemplo, você acha que quando a polícia sobe no morro no Rio de Janeiro, ela leva o alvará para a casa de Dona Maria, para ela entrar na casa de Dona Maria e procurar um criminoso qualquer? Não, ele mete o pé na porta, mata inocentes e esse tipo de coisa. Ou a sucessão de governos do PT na Bahia, né? Exatamente. Então, é o lugar onde mais se mata jovem negro no país, sob os governos do PT da Bahia. Né? Então, não existe democracia para boa parte da população brasileira. Então, democracia aparece como uma abstração. E o pior, esse sistema aparece como um sistema que não é o capitalismo na cabeça das pessoas, é a política. Aparece como algo que produz a elas uma vida pior, ou uma vida ruim, ou uma vida muito apertada. E aí vem uma força política que diz que a vida dessa pessoa está apertada por causa da corrupção, por causa disso, daquilo outro, porque o Estado não deixa ela tocar a sua vida livremente, e aí a pessoa olha para a sua vida e o Estado aparece como policial que mata seu filho, como a escola que está precarizada, enquanto a igreja aparece como aquele lugar de acolhimento, né? A igreja neopentecostal aparece como aquele lugar de acolhimento. A esquerda só vai aparecer em época de eleição, a esquerda progressista só vai aparecer na época de eleição, e esse tipo de coisa. Então você cria um paradoxo que é a esquerda, que historicamente é uma força política que enuncia a revolta, se torna uma força política, entre aspas, conservadora, porque ela aparece como a melhor gestora do sistema. Então pode ver o que é que o PT diz para a sociedade. Veja, nunca antes na história do país as pessoas ganharam dinheiro, mas os banqueiros também, o agro também. Ou seja, eu vou gerir o sistema melhor do que todo mundo. Enquanto Bolsonaro diz, eu vou mudar tudo isso que está aí. E se a sociedade está esse caos, eu vou fazer você minimamente ter condições de enfrentar esse caos, que é, vou lhe dar uma arma, vou deixar você empreender, vou tirar o Estado para ele não atrapalhar a sua vida. E aí sim, cada um por si, Deus por todos, você se responsabiliza pelo seu fracasso. E esse tipo de coisa. Então, querendo ou não, a extrema-direita ela termina, sendo a voz que anuncia a revolta antissistêmica, entre aspas, das pessoas, e, por outro lado, a única força política que leva realmente a sério o problema das pessoas. Enquanto todo mundo está nesse aspecto cínico, e aí vem a parte do cinismo, né? Nesse aspecto cínico de que é possível mudar as coisas sem mudar nada, sem enfrentar nada. Aí tem uma questão interessante que vocês tratam no livro, né? E que você já tocou aqui, que é esta crise profunda de segmentos da esquerda, segmentos dominantes, hegemônicos da esquerda ao longo dos tempos, com o fim da União Soviética, a derrota do socialismo, né? Como a China fica do outro lado do planeta, né? Enxergou-se o fim da União Soviética como uma derrota definitiva do socialismo. E o Francis Fukuyama, aquele filósofo lá, nipo-americano, que ele vai formular uma tese que hoje, inclusive, está um pouco... não está tão em voga, mas foi um furor ali nos anos 90, que era o fim da história.
Se eu entendi bem a tese dele, o fim da história quer dizer o seguinte: com a derrota da União Soviética, não há mais chance de outro sistema que não seja o sistema capitalista, e nesse sentido a história acabou, e a lógica é a lógica do capitalismo que derrotou a União Soviética, o socialismo. Então é a lógica do capitalismo neoliberal. E aí você vai ter, o que você falou, né? Começa com o Tony Blair na Inglaterra e vai se espalhar pelos partidos social-democratas, trabalhistas, algo que já vinha, né? Já desde os anos 60, que é uma crescente abandono à ideia da revolução para fazer a gestão do sistema. Né? E aí, veja se eu formulo, se eu entendi o livro, né? A tese da correlação de forças como um dado imutável, né? É a correlação de forças que determina o meu estar no mundo, é isso que é a tese da esquerda progressista, ela está vinculada a essa ideia do fim da história. É uma certa desesperança e fatalismo de que, como o capitalismo venceu, como a correlação de forças está dada, o que me resta fazer é tentar fazer uma gestãozinha um pouco melhorada, fazer uma gestão da miséria melhor, fazer um programa social, um Bolsa Família, um BPC, mas aí quando a situação aperta, mesmo ali eu vou dar um corte, né? Então fica essa redução de horizontes, me parece, né? E que a gente vê esse desânimo geral, né, se espalhando. Não, é perfeito, sua leitura é perfeita, né? Li o livro. É isso, é isso. O grande ponto é que Fukuyama venceu onde ele não podia vencer. Né? Que ele mesmo fez autocrítica do livro dele, disse que errou, tal, não sei o que, recentemente. Mas Fukuyama venceu nas esquerdas. Essa é o pior, né? Principalmente na esquerda que foi hegemônica durante os anos 90, 2000 e até agora, né? Que tem sido hegemônica. Então ele venceu ali. Então essa ideia de que é o que eu chamo, né? Parte da morte da esquerda, principalmente da esquerda hegemônica, é uma redução da imaginação política, é uma atrofia da imaginação política. Porque a correlação de forças aparece como um dado imutável porque você já não consegue imaginar como mudá-la, como atuar politicamente para transformá-la. Tanto que você vê, por exemplo, eu achei bem sintomático, estava vendo aqui umas partes, vi ontem o discurso inteiro, né, de Lula, a fala de Lula insistindo nas políticas que produziram os resultados negativos dos 2 primeiros anos do governo. Sim. Então, o governo derretendo de popularidade e mantendo o mesmo discurso. E pessoas ligadas ao PT importante justificando o injustificável de você ver, sei lá, Gleisi Hoffmann, Lindenberg Farias falando sobre o aumento da taxa de juros e porque já estava planejado e isso e aquilo outro. Então você vê que não há, ou você pega as 25 medidas de Haddad para 2025 e 2026, é uma coisa difusa, você não sabe o que ele quer. Ele quer manter o arcabouço fiscal, mas quer fazer isso, e ele não vai conseguir fazer nada no frigir dos ovos. Isso porque é uma atrofia da imaginação política que não permite mais enfrentar nada. E veja, dizer que as coisas são que a correlação de forças é difícil, né, é um fato dado assim da história do país. Não existe país dependente, não existe país capitalista, muito menos país dependente, cuja correlação de forças será fácil para a esquerda. Em raríssimos momentos, a não ser em momentos revolucionários, muito específicos, a correlação de força vai ser favorável. Tirando isso, vai ser correlação de força desfavorável. Ou as pessoas acham que o SUS foi aprovado por um bando de comunistas na Constituinte. Não foi. Né? Houve lutas populares, ou a carteira de trabalho foi dada por uma bênção de um Stalin, ou um Lenin, ou um Trotsky dos trópicos. Não foi. Então, a atrofia da imaginação política é talvez o maior sintoma dessa morte. Né? Você não conseguir imaginar formas de se fazer politicamente. Como você é tão impotente a ponto que não consegue transformar as coisas, você usa aquilo que é algo transformável, mas que você não tem força para mudar, em uma justificativa da sua própria nação. Então você vai dizer, não, porque não posso fazer. Por quê? Porque o Congresso. Por quê? Porque a correlação de forças. Então, eu sempre brinco, né? Eu fico brincando aí. Se não dá para fazer nada, então
a gente está fazendo o que ali? Se não dá para fazer nada. A nossa função é qual exatamente? Claro. E a conversa da correlação de força no Congresso é uma parte dessa conversa, né? Porque você ouve, eles falam menos isso publicamente, mas eu converso aqui em Brasília com o pessoal desse alinhamento do PT. Por que não dá para baixar a taxa de juro? Porque, segundo eles, a correlação de força com o sistema financeiro também não permite. Se baixar a taxa de juro, o sistema financeiro vai jogar o dólar na lua. Então, você não tem uma correlação de forças no âmbito da economia que permita. Por que não pode apoiar o MST de maneira mais decidida e fazer a reforma agrária? Não, porque você tem uma correlação de força no campo e que se você fizer isso, você cutuca o agronegócio e sem o agronegócio o país afunda sem as exportações do agronegócio. Então, assim, a ideia da correlação de forças que fica muito concentrada no tema do Congresso, ela, na verdade, se espalha como uma maneira de enxergar a sociedade e a luta política, social, econômica, olhar tudo na sociedade, né? Não é só Congresso como aparece mais evidentemente, né? Sim, sim. E é isso, né? Eu acho engraçado esse argumento do mercado financeiro e do agro, porque no dia que o agro for favorável a mudar as coisas, aí a gente não precisa fazer mais nada, sabe? As coisas já mudaram. Mas sim, o agro não vai mudar mesmo. O sistema financeiro não vai mudar mesmo, né? Então, Descartes, que fez o prefácio, ele fala mais sobre essa parte da economia, né? Entende bem desse assunto, tem falado sobre isso e mostrando como, sim, há soluções. Qual é o eixo dessas soluções? Tanto da parte econômica, quanto para o agro, quanto para outros setores. Que é a gente entender que nessa conjuntura histórica, algo fundamental se transformou, que é o que mudou, por exemplo, para o governo Lula 1 e 2 e o governo Lula agora, que é não há tanto espaço para o diálogo. Então você precisa comprar brigas. Necessariamente você precisa brigar. Você precisa politizar a sua base. Só que Lula não é um cara para fazer isso. Ele não é uma pessoa dessa lógica política. Ele é uma pessoa de outra lógica política. Inclusive, a conversa com o Breno aqui eu assisti, e é isso, né? Breno dizendo, não, só nas últimas que Lula tenta fazer alguma coisa, numa espécie de instinto de sobrevivência, ele vai tentar fazer alguma coisa. E eu boto fé, só que o problema é que a conjuntura política exige que você brigue, exige que você tome algum partido, né? Que você politize alguma luta. Então você podia pegar, sei lá, o MST, a briga, por exemplo, pela reforma agrária, e comprar essa briga. E a forma de você fazer isso é mobilizando a sua base, é usando cadeias de rádio e TV, é mobilizando, instigando a luta. Né? E aí é isso. O problema, né, que eu vi aqui no chat, Lula é um conciliador. Né? O problema não é a conciliação, é como ela está sendo feita. O problema, inclusive, é que não há conciliação. Né? A rendição, né? A conciliação parte do pressuposto que ambos os lados ganham alguma coisa. Mas a gente está vivendo um momento em que ninguém ganha. Então, esse é o problema. Então, para que serve a esquerda nesse contexto? Então, se você não tem uma esquerda que minimamente brigue, então, por exemplo, Petro concilia. Ele não está fazendo uma revolução socialista na Colômbia. Mas ele, sei lá, conseguiu comprar a questão da aposentadoria e aumentou em mais de 2 milhões o número de aposentados na Colômbia. Ele precisou brigar com muita gente, a mídia destruir ele, tentar vários impeachments e esse tipo de coisa. Então você só consegue algo, por menor que seja, nessa conjuntura histórica, se você comprar alguma briga. E o que significa politizar, ir na população e dizer, não estou conseguindo por conta disso, disso e disso, então a gente vai tentar outra estratégia. Quem está me impedindo de conseguir coisas para vocês é o Congresso, e aí você aponta quem está impedindo. Para você politizar, apostar na inteligência das pessoas, que é o que, ruim ou bom, a extrema-direita faz. O que é que o Bolsonaro fazia no governo? Ia lá com um pão com leite condensado, de bermuda, camisa de time, ia lá e dizia, porque o Congresso não me deixa governar, o STF não me deixa governar, não sei quem não me deixa governar. Ou outro exemplo, o Milei. Milei, primeiros 15 dias de governo de Milei foi lá e apresentou 700 medidas de alteração da Constituição. Aprovou só cento e poucas. Só que tu aprovou cento e poucas medidas que muda a Constituição. Tu fez uma reforma constitucional. Sabe? E com essas medidas ele mudou a face da Argentina, né? Exatamente. É essa audácia que falta. Apresente as medidas. Se perder, perdeu. Se brigue.
Mostre para as pessoas que você quer transformar a vida delas. Elas vão entender se você perder, mas elas não vão entender se você cortar BPC, se você botar teto no salário mínimo, se você ficar especulando o piso da saúde e da educação. E aí vem a questão que vocês têm falado há muito tempo aqui no Manhã Brasil, que é quando você não tem nada para comunicar, você não comunica nada. Uhum, perfeito. Deixa eu ler aqui algumas mensagens. Tem uma pergunta do... Deixa eu ver aqui, do André Silva, que eu vou guardar, tá, André? Para ser a pergunta de encerramento da conversa com o Eribaldo. Francisco Portugal. Bom dia, de Areal, Rio de Janeiro. Esse canal está se desenhando muito interessante e promissor, despontando como um ensolarado e esperançoso amanhecer. Ah, que bom! Esse é o espírito mesmo da ideia do programa O Manhã Brasil. Obrigado. Gostaria de me tornar membro. Paz, terra e pão. Olha, Francisco, é o seguinte, aqui, ó, embaixo, se você está vendo no celular ou no computador, tem lá uma tarjinha preta escrita tornar-se membro, torne-se membro. Mauro, é só clicar ali. Mauro, Tá? rapidinho, eu vou só apertar num botão aqui fora para abrir o portão para uma pessoa Vai lá, já vai lá, volto. vai lá. Enquanto isso, eu vou conversando aqui com o pessoal. Vai lá. Deixa eu tirar o Eribaldo da tela. Chega aqui o Bruno Pereira Gomes como novo membro, a Clarissa Marques França como nova membra. E aí eu queria reforçar nessa sexta-feira especial, além do convite para todos que chegam como membros e membras aqui, você, se puder, apoiar o PCBR, Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, que está tentando, está se juntando, está reunindo forças para comprar a sua sede nacional em São Paulo. sede.pcbr@gmail.com. Tá aí, rapidinho mesmo. Tá, rapidinho mesmo. Tá Eribaldo aqui de volta. Tava aqui olhando as mensagens, Eribaldo, deixa eu ver se tem mais alguma. Sim, tem uma bem bonita aqui, olha que legal. No espírito do livro, do Rafael Fontes. Na tradição da encantaria do Pará, terra da luta, o encantado não é o ser que subverte a morte. Desculpa, perdão, Rafael, ao contrário. Na tradição da encantaria do Pará, o encantado é o ser que subverte a morte. A morte não é um fim, mas sim uma gama de possibilidades. O encantado não morre. Ele vira pedra, ele vira árvore, ele vira rio. E na tradição da encantaria e dos povos indígenas, não há diferença, a diferença que nós fazemos na sociedade urbanizada entre o ser humano e os outros seres. É tudo meio ambiente. Tudo é meio ambiente, tudo tem vida, tudo se expressa na natureza. Agora, a gente vem tentando resgatar isto, né, em alguns setores da humanidade mais recentemente. Eribaldo, acho que quero tocar com você num tema que vocês tratam no livro, mas é um tema bastante delicado, porque isso gera muita reação da parte dos progressistas e dos petistas / lulistas, que é o tema da gestão da miséria. Eu queria registrar, em primeiro lugar, o BPC é importante? Claro, porque senão as pessoas morrem de fome. O Bolsa Família é importante? Claro, porque senão as pessoas morrem de fome. Ok? Tá dito. Agora, as gestões do PT sucedem-se e elas têm isto como o presidente Lula falou ontem, inclusive, na coletiva. Elas tratam esses programas, esse tipo de programa, como programas de inclusão, quando, na verdade, são programas de benemerência. Eu que sou católico posso dizer, são programas de caridade. Não são programas que modificam a estrutura da sociedade. Então, é claro, numa situação em que a pessoa está morrendo, tem que fazer a caridade, senão ela morre. Mas esses programas não são programas que modificam a estrutura da sociedade, e me parece que essa questão aí chega ao ponto do presidente Lula ontem, ao falar da inclusão, dos programas de inclusão do PT, ele inclui no programa de inclusão a privatização das estradas. Eu achei um negócio assim muito significativo, né? Então, acho que essa é uma questão que a esquerda ou os progressistas neoliberais se tornaram, de fato, gestores da miséria e renunciam a qualquer tipo de mudança estrutural da sociedade. Não lhe parece isso? Ou vocês apontam isso no livro, né? Eu acho que
Acho que muito da dor que produziu esse livro, assim, do incômodo, é que a gente vive num país que tinha tudo para ser muito bom. Assim, tinha tudo para ser incrível. O Brasil tem uma cultura assim que nenhum país tem igual, né? Você está em Pernambuco, a cultura é de um jeito, você vai para o Pará é outra coisa completamente diferente, você vai para o sul, para São Paulo é diferente, você vai, enfim, para Goiás, para Minas, é tudo muito diferente, muito diverso. A gente tem riqueza, a gente tem várias coisas. A gente tem minérios, a gente tem tudo e a gente poderia fazer muita coisa. Agora, para isso, a gente precisa de uma briga muito grande, porque esse país foi fundado e existe sob uma violência desde sempre gigantesca, né? Quando eu tive aula de história, um professor meu disse assim: a história do Brasil é a história do que poderia ter sido, mas não foi. E essa frase me ficou muito marcada. Porque foram tantas lutas, né? Eu vejo as pessoas dizendo: o Brasil é um país onde as pessoas são passivas. Mas não são, a gente já lutou muito. Só que é isso, é muita violência. Você precisa ter uma força política com uma coragem e com um tamanho que precisa estar muito forte a essa altura. E nisso é muito pouco, ainda que seja muito justificável, como você falou, muito importante. Eu morei num bairro que era o Ibura, um dos bairros mais pobres do Recife, e eu vi o quanto o Bolsa Família ajudou diversas famílias, ajudou vizinhos, ajudou muita gente, principalmente no Nordeste, onde antes dos governos do PT havia uma dificuldade muito maior. Mas isso bateu num teto, assim, é perceptível que isso bateu num teto, né? As pessoas começaram a ganhar esses programas e queriam mais coisas, e é direito dessas pessoas quererem mais. E é isso que talvez seja o limite dessa esquerda. Ela consegue fazer caridade, por assim dizer, consegue fazer programas desse nível, né? E é interessante porque esses programas de renda mínima, eles não são programas, por assim dizer, antiliberais, né? Diversos autores liberais falam de programas de renda e esse tipo de coisa. Mas, de todo jeito, as pessoas quiseram mais. E no momento que elas quiseram mais, não existia uma esquerda à altura para oferecer esse mais a elas. Para oferecer essa vida ainda melhor do que elas tiveram. E aí entra num discurso que, ao meu ver, é sintomático dessa gestão da paralisia e gestão da miséria. Que é, mas veja, nós fizemos coisas que vocês estavam na miséria, agora vocês são só pobre, quase miseráveis, ou pobre, quase classe C, que é o cara que ganha 2, 3 salários mínimos. Então vocês deviam estar achando bom a gente, pô. Por que vocês estão achando ruim? Não entendo por que vocês estão achando bom. Aí aparecem discursos como o do pobre de direita. Que é o pobre que não entende os benefícios que ele ganhou nos últimos anos. Mas por que você, que ganha muito bem, se contentaria em ficar a vida toda ganhando 2, 3 salários mínimos se você, a partir do momento que você ascendeu, você quer ascender ainda mais? Não no sentido para se tornar um milionário, mas para, poxa, ver o que acontece. Por exemplo, lá no Iburo, o que aconteceu? A pessoa passou a ganhar 2, 3 salários mínimos. Aí o cara sabe que a escola pública é muito ruim, pelo menos em Recife, na maioria dos casos, é muito ruim. E aí pega e bota o filho numa escola particular de bairro que a qualidade é tão ruim quanto a escola pública. Aí isso, ele vai, pega e bota, não quer que o filho fique no SUS, bota um plano de saúde. O que essa pessoa está demandando? Serviços. O que era para um governo de esquerda fazer? Financiar o SUS, financiar as escolas públicas, aumentar vagas nas universidades, que até foi feito, ainda que de maneira de transferência de vagas do público para as universidades privadas via FIES, e aí transferência de orçamento público do público para o privado, mas enfim, aumentou. Mas, entende, as pessoas queriam transportes melhores, então o cara vai lá e compra um carrinho, compra uma moto, e aí se endividou porque veio o desemprego, o Levi, aquela coisa toda, e a esquerda nunca mais conseguiu dar vazão a essa demanda de transformação que podia se continuar se você produzisse enfrentamentos. Só que você se contenta com um horizonte político da caridade, dessa solidariedade que é apenas para tirar, para dar apenas no sentido não de que isso não é importante, pelo amor de Deus, é fundamental, mas apenas no sentido de dar um prato de comida e isso é o suficiente, e a pessoa tem que ficar grata
pelos próximos 30, 50 anos pela esquerda porque ganhou um prato de comida. Quando a pessoa ganhou um prato de comida, a pessoa quer uma casinha, a pessoa quer um emprego melhor, a pessoa que tem um emprego melhor já quer um emprego um pouquinho melhor, quer uma escola melhor para o seu filho, quer uma saúde melhor para a sua família, para a sua esposa, quer um entretenimento, quer poder viajar, quer isso, sabe? A pessoa quer ter uma vida humana plena, rica. Rica no sentido de riqueza humana, não material, necessariamente. Então, eu acho que é isso que a gente perdeu. Essa capacidade de oferecer para as pessoas o sonho, o desejo de viver uma vida boa. Sabe? Enquanto, pode ver, a extrema-direita não promete que as pessoas vão ter uma vida melhor. Elas prometem que vão tirar os inimigos da vida dessa pessoa. É o negro, é o movimento feminista, a feminazi, esse tipo de coisa, né? O movimento gaysista e esse tipo de coisa que a extrema-direita vai criando. Então, eu acho que falta para a gente é essa ousadia de sair dessa gestão da miséria, gestão da pobreza, para pautar uma vida boa. Porque a esquerda sempre mexeu com isso. Seja na Revolução Russa, seja nas lutas populares no Brasil, seja na América Latina, seja em Cuba, seja em qualquer lugar, as esquerdas vendem, entre aspas, o sonho. A imagem de um mundo melhor. Um mundo melhor é possível. Pois é, acabou. Eu vou registrar aqui um comentário e aí encerrar com uma pergunta que eu já tinha prometido do André. Tá? Foi uma primeira pergunta que apareceu, mas eu segurei aqui exatamente para fazer o encerramento da conversa contigo, registrando que o Euler chega como um novo membro aqui, e o comentário do Ravel, bem legal. Parabéns ao canal, belíssimas discussões. Ontem foi a melhor entrevista que eu já vi sobre a tabela 6x1, dados e análise. De fato, vou dizer para vocês, a entrevista com o Tadeu Arraes, ele que é o coordenador nacional do Observatório do Estado Social Brasileiro, ele trouxe ontem, em primeira mão, aqui no Manhã Brasil, o resultado da pesquisa nacional com trabalhadores e trabalhadoras para um olhar sobre as condições de trabalho de quem opera, quem trabalha, quem é obrigado a trabalhar na escala 6x1. Tá? Então, deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver se está na tela. Está na tela. Realmente foi muito impactante, muito forte a entrevista, viu, Francisco? Você tem, ou Ravel, você tem total razão, foi muito impactante, efetivamente. E a gente tem no... Ele fez uma apresentação, tá aqui o Tadeu. Você cozinhar com gás de cozinha e com carvão. O que significa que... Não, esses intelectuais... Dramática a entrevista, inclusive, dramática. Estou colocando aqui no chat, neste exato instante, o link para esse recorte. Você pode assistir o programa inteiro de ontem, mas pode assistir também só a entrevista. E se você for no site do Estado Social Brasileiro, eles colocaram lá a íntegra da apresentação que ele fez aqui. Realmente é excepcional, muito impressionante, muito impactante, efetivamente, a entrevista. Muito impactante. Vamos lá, então. Tá legal, Ravel? Obrigado, foi realmente uma boa lembrança. O Euler chegou como novo membro aqui, o Rômulus tem uma mensagem: se tem uma frente ampla que vale a pena fazer entre toda a esquerda radical, trotskistas, maoístas, anarquistas, estamos mais próximos do que distantes, está aí o Rômulus mandando ver. E a entrevista, a pergunta final, para a gente encerrar, está aqui, do André Silva. Eribaldo e Mauro, bom dia. Muita gente fala sobre a guinada do governo para poder se salvar, guinada à esquerda, né? Não acredito. Como você vê, Eribaldo, a cena para as eleições de 2026? Essa pergunta é boa. Eu vou responder essa pergunta citando uma entrevista que você fez com o Breno, né? Que eu acho que foi a primeira vez que eu vi Breno minimamente pessimista em relação a Lula, né? Que ele, inclusive, usa um argumento que eu nunca vi. Assim, você pode concordar, a pessoa pode discordar de Breno, mas Breno é um cara que vai usar argumentos bastante razoáveis para defender os pontos dele. Sim. Tanto que eu sempre acompanho, é um cara muito... é um marxista, ele é da esquerda radical dentro do PT, né? É um cara que é muito qualificado, até quando vai divergir de você.
Então, foi a primeira vez que eu vi Breno usar um argumento mais subjetivo para acreditar que o governo podia sair do problema que tem se metido, da queda de popularidade e do perigo que a gente sabe que isso pode ocasionar para 2026, que foi, eu tenho esperança de que Lula, em algum momento, o instinto de sobrevivência dele, de classe, vai acender, como em outros momentos já aconteceu, e ele vai dar uma guinada e vai mudar, vai girar o governo para um horizonte de transformação, de mudança ou de enfrentamento mínimo que beneficie a sua base e isso gere alguma sobrevida a essa esquerda, a esse governo e ao próprio Lula. Né? E eu acho que isso é bastante sintomático de que a esperança nessa guinada é apenas uma fé. É apenas uma esperança no sentido não de Paulo Freire, né, de esperançar, de ação, mas uma esperança no sentido estrito da palavra, né, de você esperar. Né, de você esperar que algo que você quer que aconteça, aconteça. Agora, isso vai redundar em quê em 2026? A gente tem que ver primeiro, né, se Lula vai ser candidato ou não. Isso muda muito a figura eleitoral para 2026. Agora, uma coisa é fato, independente de com Lula ou sem Lula, se as coisas se manterem do jeito que está, não precisa nem piorar muito, só precisa se manter do jeito que está. Eu acho que as coisas vão ser tão apertadas quanto ou mais apertada ainda do que foi em 2022, para não ser tão pessimista. Ou seja, a chance de volta da extrema-direita é grande. Até você falou, né? Então, talvez a gente tenha que comprar um casaquinho, né? Quando o Breno falou. Talvez a gente tenha que ver um longo inverno, né? Aí você falou, a gente talvez tenha que comprar um casaco. Talvez a gente tenha que comprar um casaco, deixar ele separadinho. Em Recife, o casaco não tem muita utilidade, né? Mas não talvez a gente vai ter que comprar. É verdade. Eu tenho um neto que mora em Parnaíba, no Piauí, que veio para Brasília agora recentemente, teve que comprar um agasalho para vir para Brasília, porque lá 31 graus todo dia, não muda, não precisa de agasalho. Piauí agora, é mais quente ainda. Vou te cutucar com uma pergunta final, estamos encerrando já. E aí, você acha que a esquerda radical deve ter um candidato em 2026? Tem que ter. Opa! Tem que ter. Gostei. Então, para você, a esquerda radical tem que ter um candidato em 2026, é isso? Tem que ter. Colocando todas as críticas que está colocando durante esses 4 anos. De preferência, construindo minimamente, veja, eu sei que a dificuldade que a gente tem de conversar, de botar os coleguinhas na camisa da amizade, né? Eu sei que é muito difícil, porque qualquer conversa, o cara começa conversando sobre o Brasil e termina falando sobre a Segunda Internacional e como cada vertente votou na Segunda Internacional, enfim, danação danada. Mas minimamente tem que existir alguma frente de esquerda radical com um candidato, com um programa mínimo, com críticas bem colocadas e o mais importante, Mauro, que eu acho que é algo que tanto eu quanto o Jones a gente tenta colocar que é fundamental. Abandonar essa ideia de que eleição é somente para divulgar o programa, para fazer propaganda revolucionária, etc. É também para isso. Sem cair numa lógica eleitoreira, a gente tem que entrar para ganhar. Ou seja, fazer uma campanha profissional, com design, né? Porque às vezes eu vejo o candidato da esquerda radical que bota um panfleto que é um negócio que, sei lá, meu sobrinho neto, que eu tenho 3 sobrinhos netos, meu sobrinho neto faria no Paint. Ou então os vídeos, que parece aqueles vídeos que da Al-Qaeda dos anos 2000. Assim, então, fazer um negócio, se vai fazer um vídeo, tipo Manhã Brasil vai fazer um programa, um jornal, faz bem feito, com a logo bonita, com um negócio profissionalizado, assim, sabe? Minimamente para chamar a atenção, porque senão não, é difícil. Então, eu acho que a gente tem que ter um candidato, tem que ter um programa de uma frente de esquerda radical, antineoliberal, explícito, com um projeto de país bem pensado, bem elaborado, para quando alguém disser assim, ó, você é contra o arcabouço fiscal de Haddad, o que é que você vai botar no lugar?
E por quê? Você saber dizer o que vai botar no lugar e por quê. Qual é o seu programa para a política de saúde mental, que é onde eu estudo mais, né? A questão de saúde mental. Eu vou tirar as comunidades terapêuticas por causa disso. No lugar vai fazer isso, isso e isso. Então tem um programa e uma campanha, um negócio bonito, estética bonita, jingle bonito, coisa legal, coisa boa, estética bonita, e principalmente que dialogue a estética, a campanha com o Brasil. Não é botar, sei lá, um cartaz com toda a beleza que tinha, mas não é botar um cartaz da União Soviética, de Cuba, sei lá, da China maoísta, é botar as coisas, a linguagem do Brasil, é Mangue Beat, Legal. Sei lá, Tropical e todo esse tipo de coisa. Então, eu acho que a gente tem que ter, inclusive porque isso, quanto mais se fortalecer uma esquerda radical, melhor para a esquerda hegemônica, porque aí obriga ela ou a ir para a esquerda ou a morrer na direita. Entende a lógica? Ou ela vai ter que ir para a esquerda para segurar a sua base de esquerda e popular, ou ela morre na direita. Perfeito. Cara, gostei. É a primeira vez que alguém formula isso com tanta foco, objetividade. Gostei. É isso aí, gente. Já estava aqui falando com o Maxwell e o Luiz. Vamos fazer um rios e um corte do Eribaldo para esse tema. A esquerda radical tem que ter candidato em 2026. Olha, acho que você botou, como diriam os antigos, eu sou um antigo, né? Botou o bloco na rua. Já é carnaval aqui em Recife, né? Pronto, tá na hora. Obrigado, Eribaldo. Tá bom? Estou te esperando aqui em Brasília, você e Jones, para autografar o livro. Certamente, foi um prazer estar aqui, viu? Gostei demais, uma alegria. Tchau. Tchau, pessoal.